No final do dia, todo desenvolvedor precisa se preocupar muito com performance na hora de desenvolver um software. Um software performático, ele pode economizar milhões e milhões de dólares para grandes empresas. Um software performático, na maioria das vezes, não vai conter soluções ali extremamente inocentes que só funcionam no seu computador. Um software performático vai fazer com que você se torne um desenvolvedor muito mais profissional, cuidadoso e que realmente dá o melhor de si mesmo. A grande questão de tudo isso é: como que eu sei se o meu software está performático? E o ponto principal em relação a isso é, para eu saber se algo tem uma boa performance, eu preciso comparar essa performance com alguma outra solução, ou até mesmo com alguma outra variação do meu próprio software. Além disso, a gente tem um outro ponto aí, é que uma vez que você pega problemas de performance na sua aplicação, como que você vai saber onde está esse tipo de problema? Então, nesse vídeo, meus amigos, você vai entender como que você consegue verificar a performance da sua aplicação e ainda mais entender quais são os principais gargalos, desde CPU e memória. E hoje a gente vai fazer isso utilizando a linguagem Go, mas provavelmente na sua linguagem preferida você deve ter alguma ferramenta similar. Então, roda a vinheta, porque hoje é o dia de a gente falar sobre performance de aplicações. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley e hoje a gente vai falar sobre performance. E eu quero fazer isso da forma mais prática possível, sem enrolação, para que você consiga, de fato, ter comparativos e ter uma linha de trabalho para melhorar as suas soluções. E, obviamente, se você quer aprender mais sobre performance e também como desenvolver grandes aplicações, tá? Eu super recomendo que você clique no link abaixo, porque aqui na Full Cycle a gente tem diversos cursos, inclusive pós-graduações, porque nós somos também uma faculdade, para conseguir te ajudar a crescer em todos os momentos da sua profissão. Então clica no link abaixo, vamos bater um papo, porque sem dúvida a gente consegue te ajudar. Agora, galera, sem mais delongas, a gente vai falar um pouco sobre performance e eu quero trazer alguns exemplos aqui para você, beleza? Então vamos aí na tela do meu computador. Bom, pessoal, seguinte, aqui na tela do meu computador, tá? Eu tenho 3 exemplos que eu quero trazer para vocês. Na realidade são 2, mas vai ficar mais claro aqui para você no meio do caminho, legal? Bom, seguinte, pessoal. Primeira coisa que, se você olhar aqui, eu tenho um programinha aqui chamado 1_bench e 2_bench. Qual que é a diferença desses 2 programas? O primeiro programa aqui, o que que ele faz no final das contas? Ele faz a geração de uma string bem grande, legal? Então, se você perceber, eu estou pegando um buffer, legal? Dentro desse buffer, eu estou fazendo um loop, e daí eu estou introduzindo mais um cálculo adicional, colocando isso dentro de um outro loop. E aí, em cima disso, o que que eu estou fazendo? Eu estou dando um write string, legal? E eu estou fazendo uma continha aqui no final das contas, tá? Eu estou pegando o i, o j, multiplicando aqui e convertendo isso aqui para string. E no final das contas, eu vou retornar esse buffer de string aqui para mim. Tá? Então, se você olhar bem, né, a gente está gerando aí dados randômicos no formato de string e a gente tem diversos cálculos. Então, provavelmente, aqui nesse caso, a gente não vai ter um software com a melhor performance do mundo. Provavelmente não. Mas como que a gente consegue saber disso? Obviamente que normalmente, né, independente da linguagem de programação, a gente tem que fazer alguns benchmarks, tá? Mas a grande questão é, eu posso fazer um benchmark, pegar os resultados, posso fazer um outro benchmark, pegar os resultados, ficar comparando, e isso às vezes dá um pouco de trabalho. Então, vamos começar pelo seguinte ponto, galera. Se você olhar aqui, eu tenho um arquivo chamado teste, tá? Um main teste aqui. O que que esse cara está fazendo?
Ele está usando, tá, uma ferramenta de benchmark que ela é padrão no Go. Legal? Basicamente o que ele faz é, ele vai ficar rodando, né, essa nossa função e depois ela vai armazenando esses dados para gerar aqui para gente alguns dados para gerar comparação e coisas desse tipo. Legal? Agora, a grande questão de tudo isso é, se eu tiver essa informação comigo, ela vai ser algo muito importante para eu conseguir medir esse tipo de performance. Então, olha só o que eu vou fazer aqui, galera, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar, tá? Eu vou entrar aqui na pasta 1, legal? E eu vou digitar assim, ó, go test menos bench igual ponto, legal? E eu vou pedir para ele rodar isso, né? Pelo menos para a gente ter dados relativamente estatísticos relevantes, tá? Eu vou botar um count 10 aqui. Então ele vai realizar essa parada aqui pra gente. Então eu vou dar um enter aqui pra gente. Opa, espera um pouquinho. Deixa eu dar um go mod init test aqui pra gente, tá? Vamos rodar essa parada aqui. Show de bola, e a gente vai esperar um pouquinho para a gente trabalhar, para ele gerar esse arquivo aqui para a gente de benchmark, tá? Então, a grande questão nesse nosso caso é que eu tô trabalhando aqui com benchmarks. Mas, se você já trabalhou com Go ou já fez isso com Go, talvez você não tenha visto isso que eu vou mostrar agora aqui para você. Se você olhar, ele gerou um arquivo aqui chamado 1.bench, que é o resultado, tá, desse benchmark que a gente teve aqui. Bacana? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mudar de diretório, vou para o meu arquivo 2, aqui, e o meu main.go aqui, né, ele é um pouco diferente, ele é um pouco mais esperto. Olha só o que esse cara faz. Ele, né, ele vai pegar, na realidade, o N aqui pra gente, ou seja, a quantidade de vezes que a gente vai trabalhar, e o que ele vai fazer? Ele já vai criar um buffer mais ou menos desse tamanho. Então, o que isso acaba fazendo, tá? No final das contas. Ele vai estimar o tamanho do buffer. Como que eu faço isso? Ele vai fazer uma conta, ele vai pegar aquele N, né, vai fazer umas contas aqui que eu coloquei, e ele vai gerar uma estimativa do tamanho que é esse cara. Então, essa que é a ideia principal quando a gente está dando esse estimate buffer size. A implementação aqui, eu não quero que você preste atenção. A única coisa que eu quero que você entenda é que na versão anterior, eu pegava um buffer e eu ia adicionando os dados nele. Nessa aplicação, eu estou fazendo diferente. Eu pego, né, um número e eu faço uma estimativa de qual vai ser o tamanho desse buffer, então eu já faço essa alocação, e daí na hora de eu escrever os dados nesse buffer, esse buffer já vai estar mais ou menos do tamanho que eu estava imaginando. Então eu não preciso ficar realocando e ficar crescendo essa parada o tempo todo. Legal? Então, isso aqui é um ponto importante para a gente, né? Então, eu estou pré-alocando o espaço necessário para eu conseguir fazer a gravação, né, desses dados aqui para a gente na string. Legal? Outra coisa, se você perceber, eu não tenho um for dentro do outro. Então, em tese, esse nosso programa aqui, ele deve ser melhor. Agora, aqui que está o grande problema da maioria dos desenvolvedores. Como que eu consigo comprovar que isso é melhor que o código anterior? E por isso que benchmarks, eles são muito importantes nesses casos. Então, o que eu vou fazer aqui pra gente, galera? Eu vou fazer exatamente o que eu fiz da outra vez. Deixa eu só criar um Go mod aqui pra gente. Então, ó, se você olhar, eu tenho o mesmo teste que eu estava trabalhando aqui, tá? Exatamente igual. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou rodar aqui pra gente esse benchmark, mas com 2.bench aqui para mim. Legal? Então, ele vai rodar aqui nas mesmas condições, obviamente, estou rodando na mesma máquina, então esses dados, eles acabam podendo ser comparativos, né? Porque eu estou utilizando o mesmo hardware e etc. Obviamente, a gente não tem sempre toda a precisão do mundo, mas dá para ter uma ideia. Então, se você olhar agora aqui, eu tenho o 2.bench e eu tenho aqui o 1.bench. Legal? Agora,
A grande questão aqui é quem é melhor. Então, para isso, a gente vai utilizar, tá, um programa chamado de BenchStat, tá? Somente para você saber, depois eu posso deixar disponível aqui para você. Esse BenchStat, tá, ele é um pacote focado em performance que tem lá no Go, legal? Você tem que instalar, então é Go install, você dá um enter nesse cara e ele já vai estar instalado bonitão aí para você, legal? Eu já tenho ele instalado e nesse caso, o que que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma comparação da versão 1 com a versão 2. Simples assim, sem nenhuma frescura. Então eu vou digitar assim, ó, benchstat, legal? Aí eu vou descer um nível e vou 1.bench, legal? E o segundo é 2.bench. Opa, preciso sair dessa pasta? Não, né? Eu vou colocar 1.bench. E agora eu vou colocar 2.bench aqui para mim. Vou dar um enter aqui para mim. E se você olhar agora, aqui que está a grande questão que eu quero que você preste atenção. Ele está trazendo aqui para mim o meu sistema operacional, está trazendo aqui minha arquitetura, o nome do meu pacote, maravilha. E aqui ele está trazendo duas informações. A informação que ele está trazendo aqui é que, primeira coisa, o benchmark que ele está verificando nesse caso agora aqui é esse Generate Large String, que é exatamente a função que eu quero fazer a comparação. Na versão 1 aqui que a gente criou, tá? Ele tá demorando aqui, ó, 281, tá? Microsegundos, provavelmente, por operação. Legal? E se você olhar aqui na versão 2.bench, você vai ver que ele conseguiu, por operação aqui, 18.58, tá? Então, a diferença é muito grande, de 2000 para 18. Então, quando você olha aqui, a gente tem a comparação, né? Ou seja, versus base, ou seja, baseado nesse cara aqui, eu consigo ver que esse software, essa minha versão 2, ela é 99,15% mais rápida do que a versão número 1. Então, somente com isso, galera, já poupou muito tempo. E no final das contas, foi algo bem simples, sem nenhuma dor para a gente conseguir desenvolver algo desse tipo. Tá? Então, aqui está a parte 1 desse nosso vídeo. Apenas para você fazer uma comparação entre benchmarks e coisas desse tipo. Legal? Mas esse vídeo, ele não tem apenas o objetivo, tá, de mostrar a diferença entre algo, né? Aqui já está provado que é mais rápido que o outro e beleza. Agora, como que eu consigo ver gargalos nessas minhas operações, tá? Então, é por isso que agora a gente vai para o nosso exemplo número 3, tá? No exemplo número 3, a gente vai ter um programa, legal? Esse programa é exatamente o mesmo que a gente fez para gerar o tamanho da string, e ele está utilizando aqui, né, aquele mesma história de estimar o tamanho do buffer. Porém, aqui eu tenho uma diferença, e é importante aqui para você saber que você não vai fazer isso em produção. Existem outras formas de você trabalhar com isso em produção, mas o ponto é o seguinte, existe uma ferramenta chamada de pprof. O que que esse cara faz? Ele consegue fazer uma análise dentro do seu código de acordo com dados que são gerados ali por ele. Tá? Então, aqui no caso do Go, né, no próprio runtime do Go, você tem a utilização dessa ferramenta, se você olhar, que é chamado de pprof. O que que eu vou fazer aqui? Nessa mesma função que eu gerava um arquivo grande, tá, eu vou fazer a criação de um arquivo novo chamado de cpu.pprof. Legal? Se ele não conseguir gerar, ele vai dar um pânico. E agora, a partir de agora, eu inicio o profiling de CPU. Legal? E aqui eu estou dizendo o seguinte, quando toda a minha operação acabar, ele vai dar um close nesse arquivo e vai dar um stop profiling aqui nessa minha aplicação. Fechou? Então, começa a minha aplicação toda bonitinha aqui para mim. Tô feliz e contente, ó. Estimate buffer size, né? Pega o buffer, ele vai pré-alocar e tudo mais, e ele vai gerar aqui para escrever a string. Fora isso, agora, o que que eu tô fazendo? Eu tô criando uma outra opção nesse software, que é para a gente fazer o profiling de memória.
Então, novamente, eu estou criando um arquivo aqui chamado man_pprof, legal? Se ele não conseguir escrever, né, vai dar um erro. E ele vai dar aqui, ó, pprof, o write heap profile, e eu vou passar o arquivo de memória, vou dar um close aqui para mim e vou dar um return buffer string. Tá? O que ele está fazendo aqui no final das contas com o write heap profile é porque ele vai pegar as alocações das informações que estão indo ali para minha memória. E daí, com isso, eu consigo ver os principais pontos onde eu estou com gargalos, né? Ou possíveis gargalos, ou quanto que eu estou gastando de memória nesses programas. Legal? E aqui eu tenho um main, aqui a minha função main, onde eu vou rodar esse generate string, legal? Por 20 vezes com esse monte de número aqui. E daí, com isso, eu, obviamente, vou ter dados estatisticamente relevantes para eu conseguir pegar, na realidade, a minha CPU trabalhando e a minha memória também trabalhando para eu conseguir dados importantes. Por quê? Porque se a execução do meu software foi extremamente rápida, o que vai acontecer? Essa minha função ela vai acabar antes mesmo do profiling ele começar a rodar de forma geral para a gente conseguir ter dados estatisticamente relevantes para a gente conseguir trabalhar. Legal? Então, o que faremos agora vai ser simples. Nós simplesmente vamos rodar esse nosso programa. Então, vamos aqui para o nosso 3. Legal? Mas, na hora de rodar esse meu programa, ele vai gerar esses arquivos para mim. Então, eu vou dar um go run main.go, ele vai compilar e vai gerar esses arquivos aqui para mim. Então, deixa ele rodar. Ele vai rodar um tempinho. E só para você saber, pessoal, isso aqui é só a ponta do iceberg, porque você consegue fazer isso, inclusive, num servidor web acessado por uma URL e coisas desse tipo, tá? Então, ele rodou aqui o meu programa, e se você olhar agora aqui, eu tenho os dois arquivos que eu queria. Um é o CPU pprof e o 2 é o man_pprof. Então, com isso, eu tenho os dados de memória e de CPU para eu fazer a minha análise de profiling aqui na minha aplicação. E agora eu vou digitar go to pprof e eu vou passar o meu CPU pprof. Legal? Vou dar um enter aqui, deixa eu esconder essas paradas para ficar melhor para a gente ver. Então aqui ele está falando que o arquivo que eu rodei é o main, né? O tipo desse profiling é de CPU, a data, e agora aqui a gente começa com alguns dados interessantes. Primeira coisa, duration é o tempo de execução do meu programa aqui em milissegundos, ou também normalmente é o tempo ali que foi executado com o processo de profiling, tá? Então, talvez isso possa mudar se você está fazendo o profiling da sua aplicação inteira ou não e etc. Aqui é o total samples. O que isso significa? Que durante desses 403 aqui milissegundos, provavelmente 230 milissegundos ele utilizou aí para fazer o profiling. Ou seja, ele vai pegando amostras de utilização. De tempos em tempos ele vai pegando aquelas amostras para que ele consiga, baseado nessas amostras, trazer dados relevantemente estatísticos. E aqui é 56,99%. O que ele está querendo dizer aqui para mim é que provavelmente 57% do tempo que essa minha aplicação rodou foi para uso de CPU. Então dá para a gente perceber que a nossa aplicação ali, ó, grande parte dela foi com processamento realmente, e não só necessariamente com memória, I/O e coisas desse tipo. Legal? Então, somente para a gente ter uma ideia, agora o que a gente vai fazer aqui? Eu vou digitar um comando chamado top, e esse top, ele vai trazer alguns números e algumas coisas aqui interessantes pra gente, mas é importante você entender, acredito aqui, essas colunas aqui pra gente trabalhar. Bom, a gente tem essa nossa coluna aqui chamada de flat. O que é flat? Ele é o tempo gasto, tá? Diretamente na função que a gente está falando agora aqui, sem contar, no final das contas, o gasto em funções chamadas por ela. Legal? Então, aqui é o tempo flat, ou seja, essa função demorou tanto para rodar, sem levar em conta as funções que ela chamou. Legal? E aqui ele está falando que, em relação à porcentagem, isso demorou 60,87%. A gente está falando nessa função aqui de
M-Advise, tá? A gente já vai falar sobre isso. Então, ó, esse cara aqui, ou seja, 60% do meu programa aqui, em relação a essa parte de processamento, legal? Onde ele demorou 140 milissegundos, ok? Ele gastou nesse Runtime Man-Advise. Esse Man-Advise normalmente é uma função que o runtime do Go chama para fazer gerenciamento de memória, tá? Então, isso para a gente é importante. Então, a gente começa a perceber aqui que esse nosso software, ele gastou grande parte do tempo, legal? Em relação a gerenciamento de memória, ok? 140 milissegundos em gerenciamento de memória. Tendo que essa função demorou 60% aqui pra gente, e aqui é o valor acumulado, ok? Ou seja, conforme eu for descendo a linha, esse valor vai sendo somado até chegar aqui 100%. Legal? Agora, o que que isso aqui significa, né? Né? Que ele está trazendo. Basicamente, é o tempo total gasto na função, incluindo o tempo gasto em funções chamadas por ela. Então, aqui é somente na função. E aqui é acumulado. É na função e também na função que ela chama. Nesse caso aqui, ela é o primeiro da lista, então você vai ver que o tempo basicamente é o mesmo. Legal? E aqui a porcentagem acumulada, obviamente, ela é igual, ela é a primeira função aqui que ele está trazendo no nosso top, então é igual. Agora, se você olhar aqui, tá? 26% ou 60 milissegundos da minha aplicação realmente foram feitas, tá? Para fazer alocação de memória, tá? Inclusive, ele utiliza uma lock GC que faz o gerenciamento, aí, ajuda com o processo de gerenciamento de memória, mas também é o cara responsável aí para a parte do Garbage Collector. Tá? Então aqui, ó, 26% flat, 60 milissegundos, demorou só com essa função, sem contar as chamadas, legal? Nesse caso aqui, se você olhar, aqui ele já conta com as funções que esse cara chamou, legal? Ou seja, ele traz aqui um acumulado de 30% e tudo mais. Eu acredito, galera, que grande parte do que você tem que se ligar é ver realmente quanto tempo está demorando em cada pedaço aqui do seu software. Independente se for o valor flat, que é o valor acumulado, ou seja, a função que chama outra função, que chama outra função, essas informações são importantes, mas aqui a gente vê assim, o nosso programa, ele está lidando muito com memória, tá? Então, ó, aqui ele está trabalhando com alocação de memória, aqui ele está trabalhando também em relação a isso para fazer alocação e aqui o gerenciamento. Aí, ele gasta aqui para gente 10 milissegundos na função generate large string. Nossa, mas é só 10 milissegundos? Sim, porque a gente está gastando apenas o quê? O tempo de chamada dessa função, sem contar as funções que ela está chamando. Se você olhar aqui nesse caso, ele demorou 80 milissegundos para rodar essa função inteira. Por quê? Porque essa função chamou outras funções. Então, esse 10 milissegundos aqui, nesse caso, ele parece relevante da função pura. Agora, a função que chama a função, aí você já começa a perceber que a coisa começa a trabalhar mais. Tanto que você vai começar a ver aqui com os valores, eles vão começando a crescer. Agora, outra coisa interessante é aqui a gente vê as coisas funcionando, que você vai começar a perceber que Garbage Collector, ele tá passando por aqui, ó. Deduct Assist é algo bem focado em relação à parte... Opa, é aqui na realidade, né? Bem focado na parte do Garbage Collector aqui. Então a gente começa a ver o Garbage Collector em ação, demorou aqui 10 milissegundos, tem o valor acumulado aqui pra gente, então a gente começa a ver que esse cara, ele começa a trabalhar. Legal? A gente entende aqui também que quando a gente tem essa função uSleep, na realidade é o tempo que o programa ele fica meio que inativo, esperando alguma coisa acontecer. Legal? Provavelmente pode ser o Garbage Collector, onde ele dá um Stop the Word ou qualquer coisa desse tipo, mas está rodando. E aqui, quando você vai ver, a gente tem a função main, né? E a gente tem as outras funções aqui da nossa aplicação, que estatisticamente aqui elas não são tão relevantes quanto essas chamadas flats que a gente consegue trabalhar. Então, galera, quando a gente começa a olhar esse tipo de coisa,
as informações elas começam a ficar um pouquinho aí mais claras para gente. Agora, olha só que interessante. Se eu chegar aqui e digitar um list, na realidade não é list, né? É lines ou line. Qual que é o comando mesmo, galera? Deixa eu só tentar lembrar. Não é... Nossa, galera, era list ou lines ou alguma coisa desse tipo. Na realidade, óbvio. É list, mas eu tenho que falar de qual função, né? Ele tem que dar um aqui, generate large string, que é o nome da função que a gente está vendo. Quando eu trouxer essa função aqui, você vai começar a olhar aquelas coisas que são interessantes. Ou seja, ele vai trazer aqui para gente o código da nossa função e ele vai passar aqui para gente, né, o tempo que ele está gastando nesses caras, né? Então, quando você começa a olhar aqui, ó, essa aqui é aquela função onde ele começa a fazer o loop, e 70 milissegundos que ele gasta é para aquele write string ali pra gente. Então, galera, olha só que interessante. A gente consegue pontuar que são os pedaços mais custosos aqui da nossa aplicação. Então, isso aqui, galera, assim, são dados que você não pode deixar de inspecionar caso você consiga entender melhor, né? Caso você queira entender melhor o que, que a sua aplicação está fazendo, onde estão seus gargalos, e aqui ele aponta claramente no que está acontecendo aqui pra gente. Legal? Agora, tem uma coisa bem interessante que é uma forma um pouco mais visual de você olhar. Se você digitar web aqui no pprof, ele vai abrir aqui um navegador aqui para mim. Deixa eu tentar aumentar aqui essa parada. E aqui ele vai trazer aqui para gente, em relação a esse profiling, né? Quais são os caminhos e pedaços que estão mais consumindo os dados da nossa aplicação. Aqui ele está pegando o runtime em si, em relação à parte de focada em sistema mesmo. Então, se você olhar aqui, ele fala, olha, ele está aqui chamando o mheap na parte de alocação. Se você quiser saber e entender um pouco melhor como é que funciona o gerenciamento, a alocação de memória, inclusive, de uma aplicação Go, a gente tem uma pós chamada Go Expert, onde a gente fala do Go Internals, onde você vê todos esses dados bem interessantes aqui pra gente, tá? Então, a gente tem que saber que tem o mheap, daí a gente tem um span que é alocado na memória, e aqui ele vai trazendo aqui pra gente, né? O quanto é custoso essa parada aqui. Então, tudo isso aqui é referente à parte de gerenciamento de memória, onde ocupou 140 milissegundos, que é 60% da nossa aplicação. A gente tem uma outra parada aqui, também do System Stack, né? Que, quando você vai ver, é um outro worker que ele começa a trabalhar para fazer liberação e coisas desse tipo pra gente. Legal? Onde ele suspende aqui o Garbage Collector, tem bastante coisa que ele traz. Agora, aqui é quando a gente está focado na função main em si, legal? Ou seja, como é que funciona passo a passo naquela minha função, desde a chamada do meu programa até a execução de tudo. Então, aqui ele chama a função main, a main chama aquele generate large string, né? A generate large string, o que ela faz? Ela gasta ali um bom tempo fazendo aquela conversão de números inteiros para string. Legal? E aí, aqui que a gente tem, né, aqui a conversão, aqui a formatação, e aqui, né, o gerenciamento de bits, e aqui o slice to string, ou seja, é a chamada. Isso é basicamente, galera, toda essa parte aqui é para fazer aquela bendita conversão e aquela multiplicação que vai transformando aquele número em string. Então, ele vai trazendo, né, fazendo um drill down de toda essa informação de como que ele traz, e aqui no final das contas, ele vê aqui que tudo isso gastou também aqui, né, no processo de alocação de memória, chamando aqui uma lock GC, aqui pra gente. E, né, provavelmente Garbage Collector demorou 10 milissegundos aqui para fazer a coleta e trabalhar aqui nesse caso. Legal? Então, isso aqui que a gente está falando, pessoal, é basicamente profiling de CPU. Tá? Então aqui a gente está falando especificamente de CPU. Agora, o grande ponto é que esse nosso programa, como a gente consegue perceber, não é só a parte de CPU que você tem que se preocupar. Você tem que se preocupar também com a parte de memória, né? Então, vamos falar sobre como que a gente pode fazer essa visualização e entender mais
como é que funciona esse tipo de coisa aqui, legal? E da mesma forma que a gente fez isso para CPU, a gente pode fazer isso para memória, porque a gente capturou essas informações também. Então o que que eu vou fazer? Go to pprof, e aqui eu vou colocar main.pprof, vou dar um enter, e agora ele vai trazer aqui para mim, né, o meu profiling, e aqui ele está utilizando o tipo in use space, então é locação na heap, basicamente. Legal? O que que a gente vai fazer? Mesmo esquema. Vou dar um top, e ele vai trazer aqui para mim aquelas mesmas colunas que eu já falei para você. Flat, o tempo demorado numa determinada função, sem a chamada das outras funções, né? O acumulado aqui, né? E mesmo esquema, quanto que ele demorou para rodar, né? Chamando também outras funções. Aqui pra gente, na parte de memória, para mim já estava um pouco óbvio o que iria acontecer, tá? Se você perceber, ele gastou aqui de memória 65 megas, tá? Para quê? Para aquela nossa chamada de grow slice, tá? Eu não sei se você lembra, né? Mas uma das, em tese, otimizações que a gente fez no nosso programa foi exatamente, tá? Fazer aquele growth slice, growth buffer.grow aqui que ele chama no final das contas, né? O que que esse cara vai fazer? Ele vai pré-alocar, né, um buffer pra gente conseguir gravar esses dados, para que esse slice ele não tenha que ficar crescendo o tempo inteiro durante o processo de escrita, né? Porque ele vai dobrando, 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 e aqui nesse nosso caso a gente está crescendo ele de cara, fazendo uma estimativa meio porcone e tudo mais, mas isso não vem ao caso. O grande ponto aqui que eu tô querendo trazer para vocês é que pra gente é muito claro que toda vez que a gente está falando de memória, né, é quando ele está crescendo o tamanho do nosso buffer, né? E esse nosso buffer são vários slices, é como se fossem arrays dinâmicos, né? E no final das contas, é aqui que a gente está mais gastando memória. Por outro lado, existe também a alocação de memória, adivinha aonde? No nosso pprof start CPU profile. Né? Lembra que a gente tem que gerar aquele arquivo também para a gente fazer o profiling de CPU? Aqui está o custo direto desse cara na nossa utilização. Então a gente vê o quanto isso está, né, consumindo de memória dentro do nosso software. Né? E todo o resto aqui, basicamente, né, tem a ver com essa primeira alocação que a gente acabou fazendo. Então, dá para perceber que a grande sacada desse programa, quando a gente fala em memória, é aquela função de estimativa, né? Se aquela função de estimativa, cada vez ela estiver melhor, né, o que que a gente consegue fazer no final das contas? Deixar o software mais otimizado, gastando menos memória, né? Quanto mais a estimativa eu conseguir em relação ao tamanho que eu vou precisar fazer aquele write to string lá, a gente tá bem aqui no nosso sistema. Independente de tudo isso, galera, a gente também tem, né, obviamente, a parte web que a gente consegue verificar, né? E se você olhar aqui, né, ele coloca runtime, chamando main, chamando large string. Aqui tem aquele fork pro pprof, onde ele vai começar a utilizar memória para conseguir fazer a utilização, né, do nosso profiling de CPU. Mas aqui, né, quando a gente chama o generate large string, a coisa começa a crescer aqui pra gente. Legal? Porque ele vai dar um grow, e nesse grow aqui é onde ele ocupa grande parte da nossa memória, e no final das contas, o que mais gritou aqui pra gente é esse grow slice, uma chamada interna, quando a gente dá um grow para ele fazer a alocação ali de memória pra gente. Galera, eu espero que vocês tenham pegado a ideia do que eu tô falando aqui para você. Benchmarks são importantes para você comparar você com você mesmo. Profiling é uma das coisas mais importantes que você pode ter para conseguir ir cada vez melhorando mais o seu software. Por que que eu estou dizendo isso? A gente não fez o benchmark 1, a gente não fez o benchmark 2, né? O 2 foi mais rápido? Foi. Agora, se eu pegar apenas o benchmark 1 e fazer um profiling, será que eu não conseguiria também melhorar esse cara para tentar fazer o 1 bater o 2? Então é aí que está a grande sacada, galera.
É assim que a gente faz quando a gente quer ir mais a fundo no que a gente está desenvolvendo. E esse tipo de coisa que eu acabei de fazer foi em Go, mas toda linguagem de programação, de uma forma ou de outra, ela tem formas de a gente conseguir trabalhar com profiling. E é esse é o ponto que eu quero trazer aqui para você hoje, tá? Então, performance, melhorar o nosso software, fazer que as coisas funcionem melhor, de forma mais inteligente, né? Hoje ainda a gente tem muita utilização de containers. Containers já vem com memórias extremamente limitadas, então memória e CPU. Então, cada vez é mais importante você saber dessas coisas. Fechou? No caso do Go, a gente não tem profiling apenas de memória, a gente consegue fazer profiling em relação à parte de I/O, a gente consegue fazer isso em relação às Go routines, tem diversos tipos de profiling. Eu trouxe aqui mais de memória e CPU, porque eu não queria ficar falando especificamente apenas sobre a linguagem, tá? Espero que você tenha gostado aqui desse nosso vídeo, tá? E novamente eu falo, se você quer aprender mais aqui com a Full Cycle, clica no link aí embaixo da nossa descrição. Sem dúvidas a gente consegue te ajudar no momento da carreira que você está nesse momento. Beleza? Um grande abraço para você, tudo de bom e até o nosso próximo vídeo.